Amém. Glória a Deus. Estamos aqui nesse domingo para trazer a palavra do Senhor e tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração, porque é algo que você precisa meditar, é algo que você precisa entender, porque a palavra de Deus, ela tem trazido para nós nos últimos dias, nos últimos tempos, revelações que os antigos não tiveram. Deus está se comunicando conosco, nos mostrando, provando para nós que cada vez a palavra de Deus é verdade. Irmãos, o mundo pode existir ainda mais 3.000 anos, mas a palavra de Deus será a notícia verdadeira e atualizadíssima. A palavra de Deus, como diz aí os filósofos, ela é mais atual do que o jornal de notícias que saiu nesta manhã. A palavra de Deus, ela está mais atual. Por quê? Porque ela não muda. Nós temos que entender que as coisas que aconteceram no passado, acontecem hoje, acontecerá no futuro, é a mesma. Só está mudando o cenário, só está mudando as pessoas. A Bíblia diz, eu, Senhor, eu não mudo. E as pessoas, às vezes, elas se perdem por não entender isso. E hoje eu vou trazer a vocês essa mensagem para que no finalzinho vocês entendam algo muito importante. Então, preste atenção nisso. Essa mensagem está baseada agora em Deuteronômio 30, versículo 8 a 10. E o título da mensagem, a cultura do reino de Deus. Vamos ler? Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Amém? Então, aqui nós vamos entender o quê? Que o Senhor nunca negou nada para nós, porém, Ele diz, há uma condição para que venha a prosperidade, para que venha uma vida diferenciada neste mundo. Nós temos que meditar nesse livro da lei, obedecer aos mandamentos, obedecer os decretos, obedecer às leis que estão escritas no livro. Mas obedecer de que forma? Literalmente? Não, mas de acordo com aquilo que Deus tem revelado para nós. Eu quero mostrar para vocês a cultura do reino de Deus. Aqui está o resumo. O Senhor, Ele quer que nós mudemos a maneira de nós agirmos aqui na terra. O mundo é diferente, irmãos. O mundo tem a sua cultura. Nós andamos aí no mundo e nós vemos que o mundo faz coisas horríveis. Se nós formos comparar com a palavra, matam, roubam, estupram, fazem as pessoas sofrerem, não se preocupa com o seu próximo, só ganância, ganância, e assim por diante. Nós sabemos as maldades que são feitas neste mundo. Porém, o Senhor quer que nós venhamos trazer a cultura do reino de Deus. Mas como que eu vou trazer a cultura do reino de Deus? O que é trazer a cultura? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Elas estão aonde? Estão aqui, nas leis, nos mandamentos, nos decretos. E qual é, o que eu vou ganhar com isso? Aquilo que o Senhor prometeu aqui agora. Todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, nós vamos ver que não é uma religião. Agora, o que acontece? Tire isso
vamos mudar uma coisa em nossos pensamentos. Existe uma diferença entre a igreja e a noiva. A igreja, Satanás já tomou posse, agora a noiva não. Quem são as noivas? Aquelas que são prudentes, aquelas que estão cheias de azeites, aquelas que vivem o reino de Deus, obedecem os decretos, aqueles que têm um compromisso de trazer o reino de Deus. O que é a igreja? A palavra de Deus, a palavra igreja vem do grego eklésia, que é a união de pessoas. Igreja nada mais é que uma reunião. Hoje nós estamos reunidos aqui em várias pessoas, nós nos tornamos igreja. Não tem nada a ver. Agora, o que nós pensamos? Como que nós agimos? De que maneira nós pegamos a palavra hoje, vocês vão entender a palavra, todas as vezes que vocês ouvem a palavra, todas as vezes que vocês leem a Bíblia, como que você reage? A noiva, ela reage conforme a palavra de Deus. E a igreja? A igreja só foi um lugar que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Nós não somos igrejas. A igreja é assembleia, eclésia, quer dizer assembleia, lugar de reunião. Amém? Agora, o Senhor vai vir buscar a sua noiva. Mas cada um de nós somos templo do Espírito Santo. Eu e você, cada um de nós, quando aceitamos a Jesus, lembra da mensagem? Aonde nós estávamos mortos por causa da consequência do pecado de Adão. Nós não estávamos amaldiçoados. O pecado de Adão, ele trouxe uma consequência para a humanidade, ou seja, paralisou o nosso espírito e só a nossa alma falava e o nosso corpo obedecia. A alma, ela ouve Satanás, ela ouve mais Satanás nesse mundo do que Deus, porque Deus fala no espírito. E aí o que aconteceu? Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo se uniu com o nosso espírito e o nosso espírito tornou-se a vida. Ou seja, Deus começou a falar. Então Deus fala no templo, nós somos o templo. Mas quando nós nos reunimos, nós somos a igreja. Mas quem vai encontrar com o noivo é a noiva. Lembra da parábola das virgens? As 5 prudentes e as 5 que não eram prudentes. O noivo vai vir, mas aquela noiva, né, aquelas virgens, a noiva que estiver cheia do Espírito Santo, que estiver na obediência, estiver esperando o noivo, é que vai encontrar com o noivo. As pessoas hoje não estão esperando Jesus. As pessoas não estão esperando realmente que Jesus virá, né, levar a noiva. Né? E aí o que acontece? Se preocupa muito com este mundo. E esse mundo jaz do maligno. E esse mundo tem desviado as pessoas do reino de Deus. Presta atenção nisso. O propósito original de Deus foi de governar esse mundo a partir do céu por intermédio de sua família. Quando Deus trouxe Adão e Eva, ele falou, eu sou do céu, eu sou o criador do mundo, dos céus e da terra, eu criei todas as coisas, mas aqui na terra eu vou colocar uma família, Adão e Eva, e eu vou governar este mundo através dessa família. O que ele falou para Adão? Você vai dominar os peixes, vai dominar os animais, vai dominar as ervas, você vai colocar um nome, e não foi isso que ele falou? Vocês vão governar. Então, o que é reino de Deus? É trazer a cultura, os mandamentos, a vontade do rei em uma determinada localização. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto, né, depois de algum tempo, veio para cá os príncipes lá era Dom João VI, o rei, e os filhos vieram para cá, Dom Pedro I, governar o Brasil. Então, veja, aqui pertencia a quem? A Portugal. Aí o Dom Pedro disse, independência ou morte, ou seja, o Brasil se tornou independente de Portugal, pois até então o Brasil era uma colônia de Portugal, porque lá havia um rei. Assim é o reino de Deus. Nós viemos, né, trazer toda a monarquia. Nós não vivemos num sistema democrático. A democracia não existe na igreja. A democracia não faz parte da igreja. E hoje a democracia entrou. Demo, já dá para ter um entendimento. Demo,
né, o povo, né, o povo que decide. Não, o rei que decide. Nós somos súditos, nós obedecemos os decretos, a lei, nós não precisamos inventar nada, porque tudo está escrito. Quando Satanás quis decretar outra maneira de agir aqui, Jesus disse para ele, está escrito. Veio de novo, está escrito. Então o reino de Deus, trazer o reino de Deus, ser súdito, é viver, é se comprometer com a palavra de Deus diante deste mundo. Mas o que está acontecendo nas reuniões, nas igrejas? As igrejas estão trazendo a cultura do mundo, então quer viver o reino de Deus, mas obedecendo o mundo. As pessoas estão, o templo não é mais de Deus, o templo está sendo de Satanás, porque hoje, para você viver o reino de Deus aqui na terra, você vai encontrar muita resistência do mundo, muita perseguição no mundo. A sua família, seus amigos não vão entender. Se você é uma pessoa que diz que serve a Deus, mas não tem nenhum probleminha no mundo, ninguém é contra você, irmão, você não está servindo de Deus, porque o reino, ele confronta a cultura deste mundo, porque você não aceita mentira, você não aceita inveja, você não aceita a ignorância, você não aceita a raiva, o ódio, você não aceita coisas que o mundo é normal. Assassinato, você não aceita pedofilia, você não aceita homossexualidade, não homossexual, amém? Respeitamos, você não aceita, você não concorda com isso, você não concorda com palavrão, você não concorda com divórcio, você não concorda com fornicação, você não aceita. Por quê? Porque a tua cultura não aceita. É a mesma coisa você pegar os velhinhos aí de antigamente e você falar, antigamente era assim, o noivo, né, a noiva, não tinha namorado, o noivo, a noiva, eles tinham que ficar na sala, o pai e a mãe no lado e eles lá noivando, do outro lado. Eles não aceitavam o noivo tocar na noiva antes do casamento. Era assim. Você pega os senhores daquela época, traz para cá. A cultura deles era diferente. Traz para o dia de hoje. Vocês vão encontrar o que? Jamais eles iam entender isso. Jamais eles iam aceitar isso. Tem um filme, eu esqueci, aquele evangélico, que tem a máquina do tempo lá. Depois vocês me passam o nome, eu vou falar. Se vocês puderem assistir esse filme, é muito legal. Falo o que eu estou falando. É um pastor que vem do passado para o futuro. Aí ele encontra as coisas tudo errado. E uma doutrina que ele estava querendo implantar na igreja, lá no passado, é o que foi colocado futuramente e destruiu a igreja. A igreja não estava, a igreja queria cinema, a igreja queria as coisas do mundo. E não tinha nenhum compromisso mais com a palavra de Deus. Então, o que está acontecendo hoje? A mesma coisa. A igreja hoje, as reuniões não são mais para o reino, a reunião são para resolver problema. As reuniões são para ficar rico, para comprar casa, para curar, mas não é buscar o reino de Deus. Não é trazer a cultura do reino de Deus aqui na terra. 1 Timóteo 5,8. Então, quando Deus chama Adão e Eva, ele disse, família, minha família, vocês vão governar a terra. Então, o que é a cultura hoje? O que está acontecendo hoje? O que eles estão fazendo hoje, irmãos, no mundo? Destruindo a família. Olha o que diz. Se alguém não cuida dos seus parentes, parente é o de longe, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, a pessoa que não tem cuidado da sua família, não tem influenciado os seus parentes. Os parentes não gostam mais de você porque não tem festa com cerveja, não tem mais droga, não tem mais palavrão. Então, lá toda hora vai comer, tem que rezar, tem que orar, tem que abençoar. E fica esse papinho de igreja, papinho de Jesus. Não gosto. Então, veja. Você precisa influenciar, mas o mundo não quer isso. O mundo não quer isso.
E o Senhor diz que se você não cuidar da sua família, para que seja a influência neste mundo, você está negando a fé. A fé vem por dar ouvido o quê? A palavra de Deus. E você se torna pior do que essas pessoas do mundo. Por quê? Porque você conhece a palavra. Você disse que aceitou Jesus como seu Salvador. Mas você não influencia a sua família. Você não influencia os seus parentes, seus amigos. Aonde você trabalha, ninguém sabe nem que você é crente. Influenciar, irmão, não é ser ignorante, fanático. É com o seu comportamento, com o seu testemunho, com a maneira de você falar, com a maneira que você age. Ah, isso eu não posso. Oh, vamos lá, fazer isso aqui. Não, isso eu não faço. Não, me desculpa. Seja educado, mas não participe. Ah, mas nesse mundo a tentação é grande. É, mas eu não preciso. E o que está acontecendo hoje? As coisas do mundo estão vindo para dentro da igreja para as pessoas se sentirem bem, para que elas não se sintam fora do mundo. Bom, nós temos que nos sentir fora do mundo. Nós temos que nos sentir dentro do reino de Deus. E estar no reino de Deus é que é bom. Agora, estar no mundo é destruição. Vocês veem o que está acontecendo aí no mundo. O que eles estão fazendo com as pessoas, né? Enganando as pessoas. Qual que é o objetivo de tudo isso? Temos que entender. Então, a pessoa, quando ela não se torna uma influência neste mundo, ela não faz parte, ela não é noiva do Senhor. Por que eu sou templo? Para receber as instruções do reino de Deus. Para que Deus fale comigo. Por que eu me reúno como igreja? Para que todos nós venhamos ouvir a palavra de Deus e manifestar lá fora aquilo que o Senhor está falando com a gente. Mas por quê? Porque só assim eu me tornarei noiva. Porque Jesus virá buscar a sua noiva, não a sua igreja. O arrebatamento é da noiva. A igreja já está contaminada, irmãos. A Bíblia diz, Jesus falou, olha, contra a igreja, a porta da igreja, Satanás, né, a porta da igreja, o que Deus abriu, o que Deus abre, ninguém fecha. Né? A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. O Senhor falou, ó, não pode prevalecer. A porta do inferno, o Satanás não pode entrar dentro da igreja, ele é eleitor, não deixa entrar. O que vocês ligarem, quem está no reino vai ser ligado, mas o povo abriu a porta da igreja para fazer as coisas erradas. A igreja, a reunião não é mais para glorificar a Deus, para ouvir Deus. É para fazer churrasco, para fazer encontro de casal, né? Aqui virou agência de modelo, e virou um monte de coisa. A igreja saiu, perdeu a identidade. A igreja é palanque político. Hoje é palanque político. Né? Claro que nós temos que ter os nossos representantes lá, mas a igreja não pode ser um local onde político vem pedir voto. Aqui não é palanque para pedir voto. Amém? Vocês podem ver. Eu proibi, não veio mais ninguém aqui. Nem adianta ver. Se quiser assistir a reunião, assiste. Mas não oro, não faço nada. Filho. Quiser pedir voto, vai pedir lá na calçada. Aqui dentro, ninguém recebe nem oração em época de campanha. Porque aqui nós estamos cuidando do reino. Nós não estamos cuidando do mundo. Nós estamos cuidando do reino. Quando eu saio da porta para fora, aí eu me tornei um cidadão do mundo. Sou um cidadão. Nós somos sujeitos às leis, mas aqui dentro nós só estamos cuidando das leis, dos mandamentos do reino de Deus. A igreja se abriu para o mundo e aí o mundo hoje está dentro da igreja. Amém? Vamos aí. Essa família, nós estamos tendo muito problema hoje. Os pais não estão ensinando o seu filho, seus filhos, no caminho que deve andar, e eles estão saindo do reino, os filhos. Os filhos estão indo lá para o mundo, fazendo tatuagem, né, usando droga, desrespeitando os pais, se embebedando, fornicando, né? Ou seja, a família ela está saindo do reino de Deus, os filhos não estão se convertendo, não porque não vem à igreja, vem à igreja, mas em casa não tem exemplo. Não tem exemplo. Em casa as crianças chegam na adolescência, elas querem ir para o mundo. Por quê? Porque está ruim fazer a vontade do Senhor. Por que está ruim?
Porque os pais não são exemplos para os filhos. Os pais não são exemplos para os filhos mais. E vão só na igreja. Só vão na igreja. Na hora do almoço fica fazendo picadinho do pastor. Fica falando mal da igreja. Fica falando, eu acho que devia fazer aquilo. Eu acho que devia fazer. Por que você não faz? Se você está vendo. Por que você não vai lá e toma uma atitude? E faz. Se Deus está te mostrando, Deus está te revelando. Amém? Só que não venha com coisa do mundo para dentro da igreja, porque nós não podemos aceitar. Aqui é casa do Senhor. Aqui é templo, né, do Senhor. Quando Jesus viu fazer comércio dentro da igreja, ele chutou o pau da barraca, expulsou todo mundo lá. Igreja não é lugar de ganhar dinheiro, igreja não é lugar de fazer coisas que não pertencem ao reino de Deus. Tudo está escrito na palavra dele. Aí o que acontece? Essa família está desestruturada, mesmo dentro da igreja. A família deveria influenciar o mundo com a cultura do reino. Lucas 9, 25. Vou correr aqui que eu tenho bastante coisa. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Que adianta você chegar no mundo, você ser legal com o mundo, as pessoas do mundo. Eu acho crente, irmãos. Tem gente que olha para os crentes, eu assisto programa de televisão, aí eu vejo os crentes no meio de programa de televisão sendo adorados pelo mundo. Cuidado, a luz não se mistura com as... Bom, o mundo não gosta do louvor espiritual. Se você vê uma pessoa do mundo gostando de louvor, do mundo, gostando de louvor realmente... Bom, esse louvor não é espiritual. Porque os demônios não gostam de adoração ao Senhor. Aí você vê aquela música. Teve uma música, não vou falar da música aqui, porque nós entramos na internet. Mas ela virou samba. Outro dia eu morava aqui perto do clube, o Tupã, né? Dava de sábado à noite, o vento vinha para cá, dava para ouvir as músicas que tocavam lá no carnaval. A primeira música foi uma evangélica, em ritmo de samba. E o povo todo sabia, porque todo programa de televisão, esse cantor gospel, ele ia em todo programa, até hoje vai, de vez em quando eu vejo. Mas eu vejo, o mundo gosta, não gosta. O mundo, a Bíblia diz, Jesus disse, que o mundo nos odiaria. Aí você vê as pessoas do mundo adorando, gostando das músicas gospel, né? Não é louvor, não é adoração, é música gospel. Só porque põe a palavra gospel virou de Deus. A palavra gospel quer dizer evangélico, evangélica. Só porque pôs essa palavra. Mas você conhece a árvore pelo fruto. João, capítulo de número 18, versículo 36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Olha aí. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus não é deste mundo. O mundo não gosta. Não é deste mundo. Jesus falou, olha, se eu fosse do mundo, os meus servos, as pessoas que estão comigo, estavam brigando. Tinha se levantado uma revolução para não me prender, para não me matar naquela cruz. Porque eu estou aqui para fazer a vontade do rei. E eu estou fazendo a vontade do rei, morrer na cruz, porque na palavra, lá em Isaías, já estava escrito que eu morreria na cruz. Então, quem é do reino não impede que o reino, que a palavra de Deus se concretiza neste mundo. Eu vim para fazer a vontade do Pai, não a vontade das pessoas do mundo. Um reino é manifestação dos seus súditos, né, sobre influência do seu rei, para manifestar o estilo de vida e cultura do seu reino em outro lugar, que eu estava dizendo. Então, o que é reino de Deus? É aquele grupo de pessoas que tem um estilo de vida diferente. Antigamente, eu achava até, mas acho que deveria voltar um pouco, né? Nós começamos a abrir muito. Antigamente, os crentes, cabelo comprido era crente. Mulher de saia, crente. Mulher de saia,
perna peluda e sovaco sem rapar, crente. Mas era melhor assim, irmãos. Era assim, porque as pessoas, não vou lá, que ela é crente. Agora o crente de hoje é moderno. Ninguém mais sabe que é crente. Por quê? Porque se misturou. Está tudo igual, irmão, não tem diferença nenhuma. Apenas a pessoa, de vez em quando, vai na igreja. Porque ela passou por um batismo, ela acha que ela é crente. Talvez porque dá uma oferta na igreja, ou entrega o seu dízimo na igreja, ela acha que ela é crente, né? O crente, ele influencia o mundo, irmãos. Não é, está amarrado, não estou aqui me glorificando. Aonde eu vou, as pessoas sabem que eu sou crente. Não é por aquilo que eu falo, pela atitude que eu tomo, pela maneira que eu olho, pelas coisas que eu falo. Eu não sou aquela pessoa a pessoa conta aquela piada e olha para mim, pornografia, essas coisas. Mostra uma mulher, passa bonita assim, está todo mundo olhando, olha para mim, eu estou com o rosto virado para o outro lado. Ih, esse é crente. Ou não está gostando da mulher. Amém? Então, a gente é diferente, irmãos. Nós falamos de maneira diferente, nós agimos diferente, nós influenciamos o reino. Nós somos completamente diferentes que essas pessoas. Quando eu visito certas pessoas, até amigos, parentes, que sabem, eles se comportam diferente perto de mim. Mas a hora que eu saio, volta tudo normal. Amém, pelo menos respeitem quando eu chego. O crente é assim. E hoje você chega no meio da tua família, você não é. Por quê? Porque você não quer magoar. Aquele que não deixa pai, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa esposa, filhos, por amor a mim, não podem ser os meus discípulos. Os discípulos, quando ele chega, as pessoas mudam, porque você fala diferente. Você pode estar na casa de quem for. Tudo bem, você não vai chegar, eu posso orar? Não, você faz a tua oração, todo mundo vê, e o que você está orando, até às vezes te respeita, não come enquanto você não orar. Por quê? Porque onde o crente está, ele é autoridade. Ele não se submete às tradições mundanas. Você está no churrasco, pode ir no churrasco da família, está todo mundo lá, bebendo, não sei o que lá, mas o que você faz? Você chega lá, a tua mesinha está diferente, a tua mesinha está do lado, as pessoas que sentam com você é completamente diferente. Não vai lá não, naquela mesa lá tem um crente. Eita, coisa boa! Agora, você vê o crente hoje me passaram um vídeo, acho que foi o Léo, passou para minha esposa passou para mim, um pastor em cima do púlpito só falando palavrão, irmãos. Xingando todo mundo do governo, tudo bem, às vezes até a raiva a gente tem, mas nós nos expressamos diferente. E xingava palavrão mesmo, que eu nem... dá até coisa nos ouvidos de ouvir. Onde nós estamos aqui? João 18. Deixa eu correr. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinou. A única oração que ele nos ensinou, que seja feito, a cultura do reino esteja aqui na terra. Olha o que diz Mateus 8, 9 a 10. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. É isso que nós temos que ser. E com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, ele faz. Mais um. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A pessoa que se sujeita ao rei, independente de onde ela estiver. Tem gente que aqui na igreja é tudo santo, mas a hora que sim, né? Irmão, muitas vezes ouvi, aqui na igreja, o pastor chegou. Mas daí que eu cheguei? Estava fazendo alguma coisa errada. Tinha um ditado na igreja que a gente colocava, os pastores com os obreiros, né? Irmão, quando o gato não está, os ratos fazem a festa. As pessoas têm mais medo de mim do que do rei. Na rua, se eu aparecer e a pessoa estiver fazendo coisa errada, ela na hora, eu já vi muito disso, elas têm medo de mim.
Mas ela não sabe que Deus está vendo, que o rei está vendo o que ela está fazendo. O que você faz em oculto, Deus sabe tudo. E não há nada em oculto que não venha a ser revelado, viu, irmãos? Vamos lá. Por isso, não devemos usar linguajar. Você pega o jovem de hoje dentro da igreja, mano, e aí, mano? E não sei, irmão, é gíria, é tudo, pastor. Nós temos a linguajar do reino, é santo, compreensível. E nós olhamos, né, falar o português errado, eu falo bastante. Minha concordância, às vezes quando eu me assisto, eu falei, meu Deus, o que você está falando? Às vezes colocar a concordância minha, mas não estou inventando nada, né? O não saber falar correto é uma coisa. Agora, acrescentar coisas do mundo é outra coisa. Vamos lá. Linguajar chulo, mentir, enganar, dar lugar à inveja, ódio, roubo, todas essas coisas. Irmão, a pessoa do reino não deixa. Eu vou falar, o jovem que é de Deus, ele jamais vai trair a palavra de Deus. Ele tem um compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia diz, na minha Bíblia está escrito, não sei se na de vocês jovens, está escrito que os jovens têm que cuidar da obra de Deus. Ponto, acabou. Para com esse negócio de namoro. Para com esse negócio de fornicação no mundo. Você está fora do reino de Deus. Não é um batismo que vai dizer que você está no reino de Deus. O reino de Deus é santidade. O reino de Deus é a vontade de Deus. O dia que Deus quiser que você case, Ele vai trazer a pessoa para você. E quando você tiver condição de casar, não existe namoro na Bíblia, existe noivado e casamento. Fora disso, é procedência maligna, é invenção do mundo. Não está na igreja isso, mas colocaram isso dentro da igreja. E os pais não falam nada. Então casa, 2 meses para casar. Não, o que é isso? Sou muito novo. Então, se você é muito novo para casar, então você tem que ser muito novo para namorar também. Porque não existe esse negócio. Mas o mundo entrou dentro da igreja. Por causa dos pais que também não fazem o que deveriam fazer. O pastor está aqui, eu tenho que cuidar da minha filha. Agora os pais cuidam dos teus filhos. Amém? Ouça o que diz a palavra de Deus. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 7, o que é o namoro, está lá no começo. Não se abrase, case. Todo mundo já namorou aqui, quando era do mundo. Abrasa ou não abrasa? Então, aí vem os jovens de hoje. Vocês viveram, por que eu não posso? Então, por isso que eu vivi e vi que fiz coisa errada, estou querendo que você faça a coisa certa. Cabeção. Presta atenção. Se fosse bom, se fosse certo, eu não estaria te chamando a atenção. Isso é reino de Deus. Mas a igreja hoje está liberando tudo. Pastor está divorciando. Pastor está divorciando. Eu, Senhor, abomino o divórcio. Pastor está divorciando. Ainda fala que Jesus permitiu. Para com isso, gente. Vamos lá. Reino de Deus não é uma religião. É trazer os costumes, as leis, as vontades do reino de Deus para a nossa casa, família e sociedade. Presta atenção. Reino de Deus não é uma religião. É trazer os costumes de Deus, da palavra, os mandamentos, primeiro, para a tua casa. Segundo, para a sua família. Terceiro, para a sociedade. Aonde você for, a Bíblia diz que você tem que levar o reino com você. Os costumes, a maneira de falar, a maneira de se comportar. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para o reino de Deus. Irmãos, eu vou falar com os crentes aqui, me desculpa se a carapuça servir. Eu vou falar comigo e os maridos, prestem atenção. Minha esposa não tira foto com as pernas de fora na internet. Minha esposa não tira foto de biquíni na internet. Mulher de crente não faz isso.
Eu não ponho minha esposa, não exponho minha esposa para um monte de urubu ficar lá fazendo coisa errada, desejando. Eu não deixo. Minha esposa quer ficar de biquíni lá na praia, mas não tiro foto e não põe no Facebook. Hoje o povo vai no banheiro, já tira foto, põe no Facebook. Põe lá no Instagram. Minha esposa, não. Fuja da aparência do mal. Isso é nudez, irmãos. Ah, mas no mundo está normal. No mundo está normal. Mas tem um irmãozinho lá na igreja que fica olhando a tua mulher seminua. E você põe para a sociedade inteira ver a tua mulher. E hoje tem cara colocando, irmãos. Tem um prova que fica do lado do marido ainda. Do lado do marido, ou é Acabe ou é Tonho. Porque quando você põe sua mulher expondo a sua nudez, é nudez, na internet, para todo mundo. Se você está num ambiente, numa praia, numa piscina, é outra coisa. Mas e aquele que está assistindo, está lá em casa. E a molecadinha? Irmão, presta atenção, isso não tem na cultura do reino de Deus. Essa internet, esse negócio de Instagram, Facebook. Irmãos, quando eu vou viajar, eu não ponho. Depois de 1 mês, 2 meses, que eu coloco algumas fotinhas. Mas eu não fico tirando. Eu tenho um monte de foto que eu nunca coloquei. Para de expor a tua nudez para o mundo. Seja santa, irmã. Seja santo, irmão. Fuja da aparência do mal. E é um tal de ficar mostrando tudo, irmão. Deus me livre. Reino de Deus não é uma religião. Daniel influenciou o rei Nabucodonosor. Olha só o poder do Daniel. Daniel 4, versículo de 1 a 3. Daniel 4, versículo de 1 a 3. Ai, pastor, mas você sabe quem foi Nabucodonosor? Lê a sua Bíblia. O homem transformou até num monstro, num animal. Ele começou a comer capim que nem animal. Olha o cara como ele era mau. Olha o que esse homem falou de Daniel. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. São palavras do rei Nabucodonosor. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que Deus, o Deus Altíssimo, realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Palavras do rei Nabucodonosor. Mas quem fez ele se transformar nisso? Daniel. Olha o que é a influência de uma pessoa que é do reino de Deus. Faz aquela pior pessoa se transformar, realmente reconhecer o que é o reino de Deus. Olha essa daqui, Daniel 7, 18. A nossa primazia deve ser possuir o reino de Deus, que Jesus veio trazer para nós. Já havia uma promessa, irmãos, que nós deveríamos buscar o reino de Deus. Já havia uma promessa, Daniel, através de Daniel, que nós deveríamos em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Olha aqui, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todos sempre. Veja que Daniel fala lá atrás que nós iríamos possuir o reino, que esse reino duraria para sempre. O reino de Deus é para sempre. O reino do mundo, irmãos, acaba. Hoje você pode estar aí na sociedade, você pode estar aí vivendo um poder, uma autoridade, mas isso acaba. Acaba quando você sair daqui, você não vai levar nada daqui. Olha isso aqui. O inimigo, Satanás, o cramunhão, o que ele quer? O que ele deseja? O inimigo deseja nos distrair, levando-nos a buscar bens materiais, pecar e desobedecer a palavra do Senhor. Assim nossas atenções ficarão neste mundo. Mateus 18, 7. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. Cuidado, irmão, se você faz uma pessoa cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem.
Ai da pessoa que por causa da atitude dela, da influência dela, ela está fazendo alguém pecar. Ai da pessoa que faz. Pelos testemunhos que você dá, pelas atitudes que você toma, pela exposição. Nós não somos deste mundo, irmãos. O mundo se transformou numa porcaria. E eu estou vendo os crentes fazendo igual ao mundo, andando que nem o mundo. Ah, mas eu vivo no mundo, mas você não é do mundo, você é do reino. Por isso, presta atenção, que Jesus disse, muitos são os chamados, poucos serão os escolhidos. A porta que leva você para a salvação, ela é estreita, não foi reformada, não foi alargada. Irmãos, na arca de Noé, só entrou a família de Noé. Na terra prometida, só entrou Caleb e Josué. Vocês já prestaram atenção nisso, irmãos? Vocês acham que um monte desses crentaiados aí vai entrar no céu? Não vai. Porque não são noiva. Só participam da igreja. E o templo não é do Espírito Santo. O templo também é de Satanás. Divide um pouquinho de Satanás, um pouquinho de Deus. Na igreja é de Deus. No mundo, quando sai da igreja, é do mundo. Satanás domina. Por isso que Jesus diz, o reino dividido não subsistirá. Reino dividido não subsistirá. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você é de Deus completamente, 100%, porque não adianta ser só 90%. Deus quer 100% da sua vida. E se eu for do reino, todas as coisas me serão acrescentadas. Não terei falta de nada neste mundo. Eu viverei o melhor dessa terra. Eu terei toda a satisfação, mesmo estando no mundo. E serei muito feliz. Porque eu falo a todos aqui abertamente. A maioria das pessoas que eu encontro como crentes são infelizes. Infelizes. Porque ainda não alcançaram o reino de Deus. Você pode estar desanimado, revoltado com o mundo. Isso faz parte. Eu ando. Mas com Deus eu estou muito feliz. Agradeço Ele todos os dias por Ele. Tudo que Ele me dá, irmãos. Tudo. Todo dia eu agradeço a Deus pela família. Agradeço pela vida de vocês, por todas as pessoas que eu conheço. Eu agradeço por tudo que Ele tem me dado. Eu só tenho que agradecer. Deus, eu não preciso pedir mais nada para o Senhor. O Senhor me dá tudo. O Senhor não me deixa faltar nada. Agora, estou revoltado, sim. Estou revoltado com a igreja, que deixou Satanás entrar, que não está fazendo com que as pessoas se transformem em noiva. Estou revoltado, sim, com essa política deste mundo, essas mentiraiadas que contam aí na televisão. Nós temos que nos revoltar com as coisas ruins, mas com o reino de Deus, eu estou muito feliz e sou grato por Ele ter me chamado, por Ele ter me escolhido. E, claro, eu tive que dar atenção, eu tive que atender. Foi fácil? Não. Passei por um período de probabilidade, né? Deus me provou a minha fé. A sua fé tem que ser provada para você entrar no reino de Deus. Não é apenas frequentar uma igreja que você vai entrar no reino de Deus. A sua fé vai ser provada. Vai chegar uma hora que você vai chegar que nem Jesus, lá, quando ele foi tentado no deserto. Está aqui e está aqui. O que você vai ficar? Eu fico com a palavra. Mas você vai perder isso. Eu perco isso. Mas eu não deixo a palavra de Deus. Lembre-se, irmãos, aqui nesse mundo nós vivemos aí 70, 80, 90, 100, 120 anos. Lá na glória é eterno. É 1 bilhão, 5 trilhões, vezes 5 trilhões, 100 milhões, é eternamente. Então eu não vou deixar de dar ouvido a Deus durante essa vida que eu tenho aqui de 70, 80, 90, 100 anos. Para perder a minha eternidade com Deus, jamais. O que eu tiver que passar de vontade nesse mundo, eu vou passar. O que eu tiver de passar de necessidade nesse mundo, por causa do reino de Deus, eu vou passar. O que eu tiver que deixar de fazer para agradar a Deus, eu vou fazer. Porque eu não quero perder a eternidade. Hoje a igreja virou um clube. Não converte mais pessoas. As pessoas não se tornam. Vocês vão ver o finalzinho. Vamos fechar com chave de ouro hoje. Hoje Deus mandou. Bem, sempre Ele manda, né?
A cultura do reino, Mateus 13, 33. Presta atenção, como é que o reino de Deus manifesta? De que forma? Olha isso aqui, Mateus 13, 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou o quê? Fermentada. O reino de Deus é isso na nossa vida. Presta atenção, presta atenção. Você que chegou na igreja hoje, você que está pertinho, você ainda não se converteu, presta atenção. O reino de Deus é isso aqui. É como uma mulher que pegou um fermento, colocou na massa. Imediatamente a massa fica fermentada? Não, o fermento vai crescendo, você tem que deixar lá não sei quantas horas, não é isso? Aí ela vai fermentando. O fermento na massa não tem como removê-lo mais. Quando o reino entra na nossa vida, não tem mais como tirar ele. Não tem mais. Ele tem que crescer. Pastor, mas eu vejo gente desviada, porque o reino nunca entrou na vida deles. Eu vejo pessoas que saíram da igreja, porque essa pessoa nunca conheceu Jesus. Porque uma pessoa que conheceu Jesus, presta atenção, ela não deixa a igreja, ela não deixa o reino de Deus, ela não se revolta com a igreja, ela não se revolta com nada do reino de Deus. Se possível for, ela morre por causa do reino de Deus, mas ela não deixa. Por quê? E cada tempo que passa, esse amor, essa obediência, ela é aumentada. Ela aumenta, que nem um fermento. Cada tempo que passa naquela massa, aquela massa fica mais o quê? Fermentada. Então, o fermento na massa não tem como removê-lo. Ele ficará para sempre. Ele opera lentamente, mas irá infiltrar em toda a massa. O reino está aqui da mesma forma. Irá crescer até chegar na sua totalidade em sua vida. A pessoa que não vai se convertendo cada vez mais é porque o fermento, Jesus nunca entrou no coração dela. Ela aceitou, fez batismo, mas ela nunca aceitou Jesus. O fermento não entrou, irmão. Porque quando esse fermento chamado reino de Deus entra na massa, entra na sua vida, você só vai crescendo, você só vai se convertendo, você se converte. Irmão, tem gente que entrou na igreja melhor do que está hoje. Tem gente que quando entrou na igreja não fazia tanta aberração como faz hoje. Tanto é que chegou na igreja casado, agora está divorciado. Olha só, piorou o negócio depois que entrou na igreja. E falam que são noiva. E falam que são noiva. Tem gente que entrou na igreja, criancinha chegou na igreja, agora está na igreja fornicando. O fermento não entrou em você. Porque quando o fermento chamado reino de Deus entra em nós, ele vai fermentando, ele vai tomando conta da nossa vida. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos lá. A cultura do reino, vou continuar falando. A cultura do reino sempre, presta atenção, vai dividir as pessoas em dois grupos. Quando nascemos de novo, influenciaremos o mundo. A pessoa que tem o reino de Deus, ela influencia o mundo. Não estou dizendo que todo mundo vai se converter com ela, mas ela vai chegar, aquele crente falou isso, aquele pregador falou isso, e aquele falar, você sabe que aquele pregador, tem aqueles que vai falar, você sabe que aquele pregador está certo? Você sabe que aquela irmã veio na minha casa, ela falou de Jesus, foi aquela que me converteu dentro do hospital. Estava para fazer mais uma cirurgia. Já tinha passado 12 cirurgias, 23 anos dentro do hospital. Mas aquela mulher entrou dentro do meu quarto, pregou Isaías 53, 4, 5, ela me influenciou, irmão. O fermento estava dentro dela. Porque aquele fermento passou para mim. Eu não fui diretamente, mas aquilo lá ficou na minha cabeça. Aí a minha vida lascou depois de 2 anos ainda. E resisti. Mas eu falei, sabe um lugar onde eu vou para a igreja. E do dia que eu decidi ir para a igreja, eu nunca mais saí. Já fazem 27 anos. Aquele fermento me influenciou. Talvez o que você está pregando, a sua vida, do jeito que você age hoje, automaticamente, no momento, parece que não aconteceu nada. Mas se você conseguiu colocar esse fermentinho no coração dessa pessoa, você vai ver lá no final um dia, né? Esses tempos atrás, a minha esposa estava conversando com a pessoa que levou ela para a igreja.
o fermento dela. Até hoje está aí, ó, e foi crescendo, crescendo. E esse fermento cresceu, nós temos que fermentar as pessoas lá fora. Mas não é de um dia para o outro, irmãos. O fermento ele vai crescendo, vai crescendo. Tem um tempo para toda a massa ficar fermentada. Amém? Então, todas as vezes que o fermento, todas as vezes que a cultura do reino de Deus é manifestada, vai transformar pessoas em dois grupos. Vamos lá? Divide as pessoas em dois grupos. Quando nascemos de novo, influenciaremos o mundo para mudá-lo. Falaremos, agiremos e seguiremos as regras do nosso rei. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O que é um embaixador? Embaixador em todo o país. Por exemplo, embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele é o Estados Unidos aqui no Brasil. Ele representa a nação Estados Unidos. Se você maltratar um embaixador aqui no Brasil, você está maltratando toda a população dos Estados Unidos. Amém? Assim por diante. Vocês podem ver que a primeira coisa que, quando tem uma revolução, alguma coisa num país, a primeira coisa que fazem, os embaixadores vão embora. Por quê? Porque se um povo, uma população, um civil, né, matar um embaixador, irmão, é guerra contra aquele país. Então o Senhor diz que nós somos o quê? Portanto, somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós vamos aqui para influenciar o reino de Deus. Nós representamos o reino de Deus, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É como se Deus estivesse falando, aceita Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse aqui fazendo a obra. Hoje nós temos que fazer isso. O que Jesus fazia? Se Jesus estivesse no seu lugar hoje, como que ele viveria? O que ele falaria? Ele não se tornaria um religioso. Talvez você é um religioso. Você não é um cidadão do reino de Deus. Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. O que Deus mandou os súditos nossos, os embaixadores, influenciar este mundo, irmãos. Fermentar este mundo. Vocês veem aí na televisão, eles ficam fermentando um monte de coisa errada, isso espalha rapidinho. Agora, quais são os dois grupos de pessoas que mudam? Mateus 25:32. Todo mundo já sabe. Mas só vou mostrar. Foi lá? 25:32. Todas as nações serão reunidas diante dele. Então um dia todo mundo vai prestar conta diante de Jesus. Amém? E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Como? Nós não somos ovelhas, irmãos. Essa ovelha, não. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Mas ele vai separar a gente, como separa um pastor as ovelhas dos bodes. Mais um versículo. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A ovelha é obediente. A ovelha é a noiva. E os bodes é aqueles que conhecem o pastor, ouve a palavra, mas mesmo assim continua desobedecendo. Aqueles que lêem na Bíblia, mas não creem na palavra de Deus. Mas todo mundo faz, mas quem é do reino não faz. A criança, o jovem, o adolescente, o solteiro, o casado, o senhor, os senhores do reino, eles obedecem a palavra de Deus da mesma forma. Por isso que o Senhor diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque até a velhice eles nunca irão desviar. Então, um filho desviado do evangelho, culpado são os pais. Não vem culpar diabo, não. Não culpa diabo, não. Não culpa o pastor, não, viu? Porque se você não tiver um pastor, o pastor não pregou isso para mim. Talvez você pertence a uma igreja que o pastor não pregue isso que eu prego. Mas você tem a Bíblia, viu? Lê a Bíblia. Pede para o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo, ele revela as coisas para você. O pessoal do antigamente não tinha Bíblia, mas o Espírito Santo falava. Por quê?
porque as pessoas buscavam obedecer a palavra de Deus. Vou abrir um parênteses agora aqui e presta atenção nisso que eu vou falar. É o final. Tenho 5 minutos para terminar. Irmãos, ou vocês acreditam na Bíblia ou vocês estão fritos. Eu não vou fazer essa pergunta, porque se eu perguntar, todo mundo vai responder. Eu creio. Vocês creem na palavra de Deus? Levanta a mão. Então tá bom. Então eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou mostrar na Bíblia, né? O que os bodes estão fazendo. Os bodes são aqueles que estão dentro da igreja em desobediência. Presta atenção. Os bodes estão aprontando com o mundo. O que os bodes estão fazendo com a noiva? O que os bodes estão fazendo a respeito do reino de Deus aqui na terra? Nós estamos tendo um problema climático, sim ou não? Nossa região aqui está tendo falta de chuva. Nordeste sempre teve falta de chuva. Amém? Lá no interiorzão, lá no centrão, você vai no centro do país, lá, né, onde está Brasília, onde está Palma. Mano, tem gente que tem pastores que têm contato com crente lá na esfera poderosa, federal. Irmãos, eles ficam horrorizados com o que os pastores fazem, o que os crentes, deputados, senadores estão aprontando lá no poder. Nós não podemos falar, amém? Por causa da publicação, porque falar e não provar, aí eu vou preso. Mas dizem que a coisa é horrível. Mas eles entram lá como representante do povo de Deus. Quem vota neles são os evangélicos. A gente vê aqui na esfera pequenininha, aqui em vereador, que a gente vota. Depois você vai ver como que eles, aliança, dinheiro. A gente vê. Aqueles que a gente vota, dizendo que vai nos proteger, eles até fazem alguma coisa em favor, mas aproveita a oportunidade para outras coisas. Então vamos lá. O que os bodes? Os bodes são os crentes que estão dentro da igreja se reunindo, ouvindo a mesma mensagem que as ovelhas. Porém as ovelhas estão na obediência e os bodes continuam na desobediência. Amém? Deu para entender? Presta atenção aqui. Agora, o que está acontecendo? Nós estamos enfrentando um grande problema climático no mundo inteiro. Está saindo aí uma visão aí nova do reino aí, não sei se vamos comprovar, já vi alguns pastores falando que provavelmente o Brasil vai sofrer um tsunami. Alguma coisa vai acontecer no mar e vai provocar uma onda muito grande e vai invadir o nosso litoral aí. Não tenho buscado ainda, não estou comprovando isso, mas eu já ouvi alguns aí, hoje até recebi essa informação também de pessoa que é uma pessoa de caráter, ela não mente, ela só posta uma coisa que realmente quando ela tem a visão. Então, mas vamos orar mais aí. A ovelha tem que começar a orar, amém? É sobre isso que eu vou falar. Então nós estamos tendo um problema climático. Por exemplo, nossa região aqui não chove. Está difícil chover. No centro do nosso país não chove. O sul chove bastante, faz frio. Lá no norte também chove bastante. Mas você vai vendo para o meio, onde tem as grandes potências, onde está a maioria das igrejas, está com problema de chuva, muito calor, seca. Né? Mas por que isso acontece? Até o nosso Pantanal está sumindo água lá, não está? Está pegando fogo o Pantanal, Amazônias. Mas por que isso está acontecendo? Por causa dos bodes. Vocês sabiam que é por causa dos bodes? Eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Se você crê na Bíblia, isso quem está falando é Deus, não sou eu. O que a Bíblia diz sobre a chuva? Jeremias 3:1. Pecados que retêm a chuva. Pecados que retêm a chuva. Amém? Primeiro,
pecados sexuais. Se um homem se divorciar de sua mulher, e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não! Seria a terra totalmente contaminada por causa do quê? De um divórcio. Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes, assentou-se com um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição, impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas, e não veio chuva na primavera, mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, se recusa a corar de vergonha. Pecado de prostituição, divórcio, fornicação, adultério, impede a chuva. Irmãos, eu posso estar errado. Eu sei que tem irmão aqui mas o povo nordestino, eles são fogo, né? Tem um fogo, tem muita prostituição. Você passa lá com o carro, lá naquelas estradas, você vê muita criança, jovem, os pais permitem que ela se prostitui à beira tem muita prostituição. Outra coisa, Jeremias 23:10, pecados sexuais. A terra está cheia de adúlteros e por causa disso, a terra chora, as pastagens do deserto estão secas, seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Versículo 11. Tanto o profeta, aos pastores agora, tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Irmãos, pecado de iniquidade, de pastores que não estão pregando, que não estão ensinando, também está fazendo com que as pastagens fiquem secas. Vão mais fundo na iniquidade. Jeremias 14:3. E é pastor que está fazendo isso, hein? Os nobres, deixa eu ver até que versículo vai, até 7. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva. E os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. O jumento selvagem permanece nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecados contra ti. Aqui onde está escrito infidelidade, algumas traduções estão escrito nossas iniquidades. A iniquidade, a multiplicação da iniquidade faz também não fazer chover. E o povo está fazendo. De pai para filho, está multiplicando. Vamos agora, outra coisa que faz reter a chuva. Idolatria. Jeremias 14, versículo 22. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? O pessoal ia lá, lava santinho, faz promessa, faz não sei o que lá, faz pede chuva. Pode os céus por si mesmos produzir chuva copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Quem faz chover é Deus. Tem mais versículos, mas eu não posso entrar em todos, senão eu vou ficar aqui até às 11 horas, até meio-dia. Agora, outra coisa que faz as chuvas não virem, os bodes. Por que os bodes? Porque as pessoas dentro da igreja não se convertem.
Pessoa que não se converte, tem a palavra, tem a verdade, mas não se converte. O povo não se converte. E a pessoa, ela não adora o rei. Ela vem na igreja, mas o louvor dela não é um louvor, é música gospel. Gospel. Não é adoração, não é louvor. Ela não louva a Deus com a sua vida. Ela não adora o Senhor de coração. Ela não reconhece Deus. Está sempre reclamando, o bode está sempre reclamando da vida. Ela não reconhece tudo que ela tem. O povo, quanto mais tem, mais quer. Olha o que diz Zacarias, capítulo 14, versículo 17. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá para ele a chuva. Não virá para ele o quê? A chuva. Falta de gente que adora o Senhor. A falta de adoração ao Senhor. O Senhor faz reter. As pessoas adoram ídolos, adoram cantor, adoram família, adoram dinheiro, mas não adoram o Senhor. Faz reter a chuva, sim. Tem outros versículos aí. Tem versículos que falam que é o Deus diretamente que manda. O pessoal fala, não, é efeito estufa. Tem gente que fala assim, a água vai acabar. Irmão, só se o mar secar. Só se parar de chover mesmo, no mundo inteiro. Né? Efeito, irmão, pode evaporar o que for. Se Deus não deixar chover, não chove. Por que Deus impede a chuva? Porque todo mundo precisa o quê? Comer. E tudo que nós comemos vem da onde? Por isso que o diabo faz as pessoas pecarem. Por isso que cada vez mais a igreja está cheia de bode. Não tem noiva dentro, não tem ovelha dentro da igreja. Porque não adianta você estar na igreja se você é um bode. Você precisa se transformar numa ovelha. A obediência à palavra de Deus. Quando Jesus olhou para aquele servo, centurião, quando ele viu, não, se o meu servo, se o meu autoridade mandar para lá, eu vou, se mandar para cá, eu vou. Ele falou, eu nunca vi um homem com tanta fé. Porque é obediente à palavra de Deus. E o que tem que fazer? O que as ovelhas precisam fazer? Irmão, vou dizer para vocês, quinta-feira fiquei decepcionado com a igreja. Por quê? Por causa disso aqui. As pessoas não entenderam o que nós fizemos aqui quinta-feira. A maioria da igreja não entendeu. O que a noiva deve fazer? 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 26. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para esse lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, mais um. Ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo, envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Irmãos, quem é ovelha tem que se arrepender por aquelas pessoas que estão em pecado. A ovelha tem que pedir perdão pelos bodes, porque os bodes estão em desobediência, porque o povo no mundo está em desobediência. Só assim, Salmos 91 vai acontecer sobre a vida das ovelhas. Que vantagem tem, pastor, apóstolo, de nós estarmos pedindo perdão? Quinta-feira não foi o dia do perdão, irmãos? De arrependimento? Para quê? Para encobrir o pecado dos bodes, porque quando um justo ora, tem muito o quê? Eficaz na sua oração. E quando nós oramos pedindo perdão por todos, pastores e por autoridades do nosso país, irmãos. Irmãos, Deus ouve a oração e manda o que precisamos. Por isso que temos que orar. Tem que confessar pecado. A primeira coisa que Jesus pregou, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Vocês lembram daqueles gibeonitas que estavam impedindo, houve uma seca de 3 anos,
Davi ficou desesperado, o povo não conseguia. Aí Deus falou com ele, olha, vai lá. Porque havia um pacto com esse povo, Josué tinha feito um pacto com esse povo. E o rei Saul foi lá e quis matar esse povo. Mas eles tinham uma aliança. O rei Saul matou quase todos, ficaram poucos. E por causa disso veio seca. Aí Deus falou, a seca veio, Davi, por causa que Saul quis matar esse povo. Aí o que o Davi falou, o que eu quero? Está aqui. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que ele disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família, sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Os gibeonitas. Aí o que os gibeonitas, Davi foi falar com os gibeonitas, o que ele falou? Os gibeonitas falaram, eu não quero dinheiro de vocês, mas todos da família de Saul têm que morrer. Foi o preço. Davi foi lá, matou tudo. Por quê? Porque senão o povo ia continuar no pecado. Veja o que é uma aliança, irmãos. A palavra do cristão se ensina, não, fora disso é procedência maligna. Você diz para Deus que você aceita Jesus, depois fica aí fazendo coisa errada, porque você acha, porque você gosta. Os bodes têm acabado com o mundo, não é o povo do mundo é do mundo. Mas o que o fermento faz, irmãos? Ele vai crescendo. Hoje a igreja, o pessoal fala, nós temos 45 milhões de evangélicos no Brasil. Nossa! Se eu não estou chutando alto, 95% é bode. É bode. É bode, são bodes. Por quê? Porque você vê o mal crescendo. Você vê o mal crescendo. Pega aqui a igreja, nossa cidade, quantas igrejas evangélicas tem? Centro de Macumba crescendo. A maldade crescendo. Não cresce as coisas ruins aqui? Divórcio, adultério, fornicação. Está crescendo. O mundo inteiro está crescendo, o Brasil está crescendo. Então o que nós devemos fazer? Confessar o pecado deles, irmãos. Porque nós sabemos que eles estão fazendo. E nós ficamos quietos, só preocupados com a nossa casa, com a nossa família. Não, nós somos chamados para arrepender, fazendo intercessão. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que entram na brecha. É isso que nós fizemos aqui quinta-feira. E a maioria não entendeu. Outra coisa, Amós capítulo 4, versículos 6 a 9. É isso que eu estou falando até agora. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios, Deus está falando. Em cada cidade, falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Pessoas passam fome, e as pessoas não se convertem. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não na outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve, se secou. Por quê? Porque as pessoas não se convertem. O bode está passando necessidade, pode estar vendo as coisas erradas, conhece a palavra de Deus, mas continua no erro, e vai reclamar, e reclama. Sabe aquele mimizento, aquele filho? Arranjo, feijão, bife com ovo e salada de novo. Cuidado, hoje, a geração de hoje, os pais estão criando bodes. E não adianta trazer para a igreja bode. Que se na tua casa não honra pai e mãe, vai honrar Deus aqui na igreja? Jamais. E para terminar, Joel, capítulo 1, versículo 19. Devemos clamar, irmãos. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens. Não está tendo um monte de fogo aí? Mas quem foi fogo? Cada um coloca uma desculpa, né? Por que Deus permite? Você acha que você pode jogar gasolina, irmãos? Botar fogo numa mata. Se Deus falar não vai queimar, não vai queimar. Não queima. Se aquela terra for de uma ovelha, se aquela terra for de uma pessoa convertida, pode esquecer. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Ele bate um vento, aí a faísca vai lá para a terra do vizinho, só queima o vizinho.
a dele não vai queimar. Porque Deus não permite a desgraça na vida dos convertidos. Tem gente que está com fermento, mas não deixa esse fermento crescer. Porque as vontades do mundo, as coisas do mundo impedem do fermento crescer dentro de você. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, as chamas consumiram todas as árvores do campo. Mais um. Até os animais do campo clamam a ti. Olha aí. Os animais clamam a Deus. Pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Irmãos, clamar a Deus para que o fogo não consuma pastagem, porque lá os bois comem. Quem que faz isso, irmãos? O presidente? Quem que faz isso? Quem que clama a Deus? O governador? Quem que clama a Deus? O povo que é de Deus, os convertidos. Irmãos, toda a desgraça do mundo está acontecendo. Por que Jesus falou, olha, nos finais dos tempos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia diz que os apóstatas, quantas pessoas que conheceram a verdade, mas se apostataram da verdade e hoje estão abrindo igreja. Quantos pastores que não foram chamados, hoje está prostituindo, fornicando, roubando, abrindo igreja para ganhar dinheiro. Não tem pensado no reino de Deus. Ai do pastor que roubar o dinheiro da igreja. Ai do pastor que pegar o dinheiro da igreja e fazer coisa errada. O dinheiro da igreja é para o reino de Deus aqui na terra. Deus não permite isso, irmãos. Vai dar conta. Vai dar conta. E é por esses roubos, por fazer com que a igreja peque, é que muitos também estão aí, falando mal da igreja. Ai daquele que está fazendo isso, diz a palavra do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.